Bom dia, galerinha. Vamos lá, dando sequência às nossas aulas. Hoje a gente vai juntar dois temas em um só, tá? Porque eles são curtinhos, são de boa, vocês já estão acostumados com eles. O primeiro é a Antiguidade Oriental. A gente vai ver como que vai funcionar toda a questão da parte da história da Antiguidade lá do lado oriental primeiro. São as primeiras civilizações. Então, para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Opa, peraí, vamos liberar o nosso marca-texto. Muito bem. Nós estamos falando das civilizações mais antigas, tá? São as mais velhinhas, que elas vão surgir do lado oriental. O que é o lado oriental? É o lado de lá, gente. É toda a parte de Ásia, é para o outro lado do que a gente está. De que período que nós estamos falando? De 4.000 a.C. a 2.000 anos antes de Cristo. O que vocês não podem esquecer? Vocês não podem esquecer que nem todas vão surgir ao mesmo tempo, tá? Cada uma vai surgir no seu prazo, no seu tempo, por isso que não são todas iguais, lembra disso. E elas vão ser chamadas de civilizações hidráulicas. Por que civilizações hidráulicas? Porque tudo tem a ver com rio, gente. Todas elas vão surgir na base de rios. Por que elas surgem na base de rios? Porque é mais fácil viver na base de um rio. Você vai ter comida, você vai ter transporte, você vai ter água para irrigação, você pode pescar. Então o rio já vai favorecer toda essa situação para a gente. E as principais, ó, vamos dar uma olhadinha nelas. Os egípcios, que a gente tá facinho, a gente conhece ele mais do que nunca. O egípcio é no Vale do Nilo, tá? O rio que vai manter ele é o Nilo. Os mesopotâmicos, vocês vão ver que vão surgir várias civilizações mesopotâmicas, tá? Várias civilizaçõezinhas menores dentro da maior. Serão a base do rio Tigre e do Eufrates. Os hebreus e os fenícios, eles vão estar ali pertinho do outro, no Jordão, que é o atual Líbano. Os persas, que eles vão estar no Planalto do Irã e vão ter vários riozinhos por ali também. Os hindus vão estar na planície Indo-Gangética. Gangética quer dizer do Ganges. Sim, aquele rio super sujinho hoje em dia. E os chineses, eles vão estar nos vales do Yangtze e do Huanghe. Meu chinês é perfeito, lembra disso, povo. E aí vamos ver as características. Tem algumas coisas que elas vão ter todas em comuns. Então, antes de estudar em cada uma delas separados, a gente vai ver o que elas têm em comuns. Base em comuns dela, a primeira é a escrita. Todas essas civilizações desenvolveram de uma maneira ou de outra um sistema de escrita. Lembra que é isso que os historiadores hoje em dia classificam para dar esse start de pré-história para a história. É a escrita. Elas também vão ter em comum a arquitetura monumental. O que é isso? Eu não vou fazer pouco. Já que eu vou construir gigantesco. Eu vou construir para chamar a atenção, para mostrar que eu posso. Então não vai ser coisinha. Eu vou construir uma casinha. Imagina, eu vou construir um palácio. A agricultura extensiva. Vou plantar não só aquela pouquinha ali no meu jardim, eu vou fazer plantações, eu vou ter grandes plantações. A domesticação, nossa, de animais, ou seja, os animaizinhos agora não são mais caçados, eu crio eles do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso, e aí os bichinhos são todos meus bonitinhos, eu tenho rebanhos. A metalurgia, o que é a metalurgia? É saber fundir metais. Eu consigo derreter esses metais, misturar eles e criar metais mais fortes. A escultura, então já tem um lado artístico com a escultura, com a pintura em cerâmica, tá? O que isso quer dizer, esse lado artístico? Normalmente, as pessoas só desenvolvem a questão artística quando começa a sobrar tempo. Enquanto eu estou preocupado em sobreviver, eu tenho que preocupar se o tigre vai me caçar, se eu vou ter um mamute, se eu vou ter comida, se eu não vou ter comida. Não dá tempo de eu falar, olha, eu vou decorar a caverna, vou pintar, vou fazer potinhos bonitos. Quando eu estabeleço uma vida mais calma, eu começo a ter um padrão artístico. Isso aqui é uma coisa importante, ó, lembra disso aqui, ó.
a divisão da sociedade em classes. O que isso quer dizer? Que vai ter quem manda e quem obedece. Em todas essas civilizações isso vai ter em comum. Eu vou ter classes hierárquicas. E pra gente, que vocês vão ver muito, a religião. Todas terão a mesma religião? Não. Mas em comum todas terão uma religião organizada. Isso quer dizer o que cultuar, quais são os deuses, como esses deuses têm, quem são os meus sacerdotes, o lugar que eu vou para rezar. Então tudo isso vai ser bonitinho e organizado. Presta atenção, por que a escrita vai ser um fator diferencial? Porque ela vai permitir o homem registrar. A partir do momento que eu registro alguma coisa, eu sei quantos animais eu tenho, qual é o tamanho da minha terra, eu consigo registrar as minhas ideias, minhas descobertas, os acontecimentos. Então a escrita vai possibilitar que essas civilizações não sejam esquecidas. Eu tenho registro delas, certo? E esse avanço vai ser responsável por grandes progressos científicos e tecnológicos. Parece estranho falar de tecnologia numa civilização tão antiga. Mas quando você pensa nos canais de irrigação, quando você pensa no uso da astronomia e da astrologia também, quando você pensa na utilização de materiais, de ferramentas, como a polia, como a roldana, entra no científico e tecnológico. Não é a mesma tecnologia que nós estamos acostumados, mas isso não quer dizer que não é tecnologia. Por isso que essas civilizações muitas vezes serão, sim, civilizações complexas, como a gente vai ver principalmente os egípcios aí. A questão da medicina, tudo isso vai ser desenvolvida. Alguns exemplos de escrita aqui, ó. Sumérios, era cuneiforme. O que é isso? Vai fazer uma cunha. Eu vou arranhar, eu vou tirar um pedaço, tá? É essa ideia aqui, ó, dos sumérios, é cuneiforme. Eu arranco uma parte, eu faço uma cunha. O Egito, ela hieróglifa, com ideogramas. O que isso quer dizer? É desenho. Cada desenho vai significar uma palavra ou mesmo uma frase. Muitas vezes o desenho já significa uma frase inteira. E os fenícios, os fenícios, que é no Líbano, é fonética, isso quer dizer alfabeto. É dos fenícios que a gente vai começar a copiar a nossa ideia, tá? Que cada letrinha tem um som. Tendo um som, eu utilizo para formar sílabas. Esses grupos, eles vão estar em áreas próximas a rios. Por quê? Abastecimento de água, transporte, comida, tudo que a gente já falou, agricultura, fação bonito, lembra disso. A maioria das civilizações da antiguidade vai se desenvolver no crescente fértil. Lembra deste nome, crescente fértil. Por que ele vai chamar crescente fértil? Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que mostra realmente esse território, tá? Então, aguenta a mão aí. Mas ela é formada basicamente, tem uma forma de arco, que vai pegar os vales do Rio Jordão, dos rios Tigre e do Eufrates. Então são vários rios que vão se localizar. Para vocês terem uma ideia, esse crescente fértil é motivo de briga e disputa até hoje. Por quê? Porque um monte de civilização vai surgir ali. E cada civilização que surge ali fala, essa terra é minha. Ela foi prometida pelos deuses para mim. E isso vão gerar muitas guerras religiosas, treta em cima de treta. No mesmo momento, tá, essas civilizações vão se trocando, né, elas vão passando. Por outro lado, na parte mais ao oriente, nós temos mais civilizações. O Egito, tá, no Nilo, a amarela serão os chineses, que a gente já viu lá atrás, e o Indo e Ganges, que é hoje em dia o Paquistão e a Índia. Para vocês terem uma noção. Então, quando a gente pensa, nossa, a Europa é a galera mais antiga, imagina! Vai ter galera muito mais antiga, com civilizações estruturadas, toda na parte do Oriente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o mapa que eu falei. Olha o formatão que ela faz. Ela faz um formato de crescente, de lua crescente. Por isso que ele é chamado de crescente fértil. E dá uma olhadinha nos lugarzinhos que fazem parte hoje em dia desse crescente fértil. Nós temos o Kuwait, sim, teve guerra. Nós temos o Iraque, sim, tem guerra. Parte do Irã, sim, tem guerra. A Síria, muita guerra. Líbano, Israel, Jordânia.
tudo isso daqui, essas guerras, essas brigas começam principalmente por causa de conceitos territoriais ligados à religião. Porque os deuses de cada um, o Deus prometeu que essa terra era minha. Se essa terra é a minha, por que tem outros querendo brigar por ela? Então, boa parte das brigas que nós temos hoje em dia começaram lá atrás. Aspectos econômicos, vamos falar um pouquinho de dinheiro. Como que essas civilizações subsistem, né? Ganham graninha. Primeiro, predomínio da agricultura. Eu vou plantar, vou colher e isso vai começar a ter as trocas. Se eu planto muito de uma coisa e o vizinho ali plantou muito de outra coisa, a gente troca, tá? Como que eu faço para garantir a minha agricultura? Construção de canais de irrigação. A partir do momento que eu estou perto de um rio, eu cavo um canal de irrigação para levar água para o lugar que eu preciso. Então, a principal atividade econômica, cultivo de cereais. Por que cultivo de cereais? Com os cereais eu posso fazer tanto a parte da comidinha sólida, pães, eu consigo fazer massas, eu consigo armazenar. Os cereais, eles duram mais tempo armazenados do que uma verdura. E eu também consigo, com os cereais, fazer bebidas. Qual é a bebida nacional com cereal? A cerveja. Só que a cerveja não é daqui, tá, gente? Cerveja, toda essa galera que esse povo já fazia bebidas fermentadas à base de cereais. Então, não é nenhuma novidade pra gente. O comércio, ele é basicamente simplesinho, voltamos, e ele é baseado no artesanato, mas é uma atividade secundária. O que é o artesanato? Fazer rede, tigela, pote, roupa, bem pouquinho. A única exceção, depois a gente vai ver em detalhe, são os fenícios. Os fenícios, eles já eram predominantemente dedicados ao comércio. Eles iam de um lugar para o outro, eles pegavam, eles trocavam produtos e eles comerciavam através de água, tá? Por isso que é uma sociedade, é uma talassocracia, que é a ideia de um comércio através de rios e mares. É tudo baseado no comércio aquático, marítimo, rios, beleza? Aspectos sociais, como que essas sociedades vão se apresentar. Predomínio de uma sociedade estamental. Se você nasceu em uma classe social, você fica nessa classe social, tá? Cada grupinho vai ter a sua função definida e é muito difícil você mudar. Então, se você nasceu comerciante, você vai ser comerciante. Se você nasceu agricultor, você vai ser agricultor. E a posição social vai ser determinada pela hereditariedade, ou seja, se o seu pai era comerciante, você vai ser comerciante. Se o seu pai era agricultor, você vai ser agricultor, tá? E ela é estática, quer dizer paradinha. Você não consegue mudar de um para o outro. Então, esses papinhos, essas coisas, olha, a princesa se casou com um plebeu, não existe aqui, tá? Rico fica com rico, pobre fica com pobre. Ninguém muda de classe social, certo? O regime de trabalho. A maior parcela da população, da comunidade, trabalha num sistema de servidão coletiva. Ou seja, o que é isso? Eu sou servo, tá? Eram camponeses. Eu trabalho em troca do quê? De proteção. Então, como que eu vou pagar os meus impostos? Entregando os meus excedentes agrícolas. Eu planto, parte do que eu plantar vai para pagar impostos, parte do que eu plantar vai para pagar tributos. E isso o Estado garante a minha proteção. E aqui tem uma característica, tá? Eles não eram escravos. Neste momento, a maior parte da população não é escravo. Não confundam servidão com escravidão. O servo, ele tem coisas em trocas. Ele recebe casa, ele recebe roupa e ele recebe proteção. O escravo não recebe proteção. O escravo não tem opção. Então, não mistura, tá? Beleza? Brutinho. E a sociedade? Qual é a divisão? Lembra que eu falei que você não consegue mudar. Então, para a gente entender. Primeiro, nós temos o soberano. Soberano vai ser quem manda, vai ser o chefe. Seguindo, nós temos a aristocracia, que é a galera rica.
São os ricos e os sacerdotes. Em todas essas civilizações, a religião vai ser muito importante. Então, os sacerdotes, eles têm o mesmo patamar que a nobreza. Nos grupos intermediários, hoje em dia, nós chamaríamos de classe média ou burguesia. Nessa época ainda não existia, então não mistura, tá? A galera que está no meio. São os burocratas, é a galera que cobra imposto. Os militares, quem defende. Os mercadores, quem comercia. E os artesãos, quem faz as coisas para poder comerciar. E lá na rabeira da cadeia alimentar estão os camponeses, que é a galera que trabalha. Mas eles são os últimos? Não. Lembra que eu falei que camponês não é escravo, mas isso não quer dizer que não existia escravo. Existia sim, ó. Tá aqui a nossa próxima etapa, os escravos. Eles eram utilizados principalmente como mão de obra pública. Tenho que abrir o canal de irrigação, manda o escravo. Tenho que construir um templo, manda o escravo. Quero construir um palácio, manda o escravo. Beleza? Como esses escravos eram adquiridos? Principalmente em conflito. Entrei em guerra, dominei a outra tribo. Pego essa galera da outra civilização, da outra tribo e transformo em escravo. Quem eram as exceções? De novo, os fenícios. Nota que os fenícios eles vão ser exceção para tudo. Mas por que eles estão na mesma categoria? Porque eles são do mesmo período, tá? Ele era uma sociedade de classe baseada na riqueza móvel. Então não era só no poder que você tinha. O que é essa riqueza móvel? É o quanto você tem de dinheiro. Riqueza móvel são as coisas que você pode movimentar. Barcos, principalmente os barcos. Lembram que os fenícios navegavam. Então barcos, ouro, pedras preciosas. Os fenícios já tinham o costume de acumular. Não adianta nada eu ser um grande imperador, eu tenho um palácio legal. Você vai levar o seu palácio com você? Não. Então para os fenícios não importava. Só o móvel. E para os hindus também eles são uma exceção, que era uma sociedade de casta, que tinha a ver com a origem religiosa, como ainda hoje em dia em boa parte da Índia, tá? Que era impermeável, isso quer dizer que você não muda. Se você nasceu numa casta, você fica nesta casta para sempre e sempre e sempre e sempre. Tudo bem? Aqui tem uma tabelinha que é uma cola para vocês, tá? Nós temos todas as civilizações, ó, bonitinha, os rios que elas fazem parte, onde elas estão, e aqui nós temos as principais características. Quem eram os soberanos e a aristocracia, quem eram os grupos intermediários, quem eram os camponeses, quem eram os escravos. É só uma colinha básica. Aspecto político e como que essa galera toda vai lidar com a política. Primeiro, predomínio de monarquias. O que é isso aqui? Ó? Monarquia é uma pessoa mandando acima das outras. E o que é uma monarquia? Despótica. Nossa, hoje eu estou enrolando a língua. Ela é uma monarquia absoluta. Isso quer dizer que o rei, ele é rei porque Deus quer. É o caráter teocrático. Teocrático quer dizer religioso. Anota isso aí. Então o rei, ele é rei porque Deus quer. Então ele manda em tudo. Porque se você desobedecer o rei, você está desobedecendo quem? Aos deuses. Olha que perigo, mano, você desobedecer os deuses. Então você não desobedece. Você obedece o rei porque ele é o chegado com os deuses. Exceção principal, quem de novo não faz parte dessa monarquia? São os fenícios, porque eles eram organizados em cidades-estados. Muitas delas eram monárquicas, mas os fenícios já tinham uma base republicana. Olha lá, galera super inovadora. E quem realmente comandava, quem ia dar as ordens, eram as oligarquias, eram os grandes proprietários dos transportes mercantis. Então, tem o rei? Muitas delas têm até o rei, mas quem realmente vai governar, quem vai dar pitaco, é a galera que tem mais dinheiro. Certinho? Continuando, agora nós vamos falar sobre o Egito. Porque dessas civilizações que a gente falou, o Egito vai ser uma das mais importantes, das maiores. E querendo ou não, é que vocês já mais conhecem também. Então, já vamos emendar o Egito aqui, tá?
Aqui tem um mapinha do Egito para vocês saberem. Caso alguém fique confusa, não lembre, o Egito fica na África, tá, galera? Então, quando a gente fala que foi a civilização mais desenvolvida, não sei o que, é na África. Então, a galera que tenta desmerecer a África ou não funciona. Então, tá aqui, ó, o Britão no mapinha menor, o Egito de novo sumiu meu marca-texto. O Egito aqui, ó, no mapinha menor, na África. E aqui tá ele ampliadinho para vocês verem. Esse tracinho azul que corre no meio é o Rio Nilo. Repara que ele corta bem no meio, por isso que ele é tão importante, ele é chamado da joia do Nilo. Civilização egípcia, a gente vai falar aí em cerca de 4.000 anos antes de Cristo, tá? E ela vai ser uma das mais duradouras, mais ou menos por 35 séculos, vai durar bastante tempo. E destaques que nós temos, em 1822, o Jean-François Champollion decifrou a antiga escrita egípcia. Como que ele decifrou isso? Através de muito estudo. Ele pegou vários hieroglifos, pegou vários textos, pegou várias esculturas e foi tentando comparar. Então ele conseguiu decifrar. A partir do momento que ele decifrou, a gente consegue ter um maior conhecimento sobre toda a história do Egito. Heródoto. O que o Heródoto falou sobre o Egito? Ele era um grego, tá bom? Ele não era egípcio. Ele vai falar que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, que só vai existir o Egito, que a gente só vai ter essa civilização deste tamanho por causa do Nilo. Sem o Nilo nada disso existiria, e a gente vai entender o porquê. Porque o Nilo ele vai ter vazantes, as cheias do Nilo, ou seja, como que funciona? Durante um período do ano, o Nilo sobe e transborda. Quando ele transborda, todo esse sedimento, toda aquela lama que fica embaixo do rio se espalha em volta dele. Só que essa lama ela é muito fértil e essa lama ela é denominada humus. Esse humus ele é muito fértil. Então, quando a água vai e começa a descer, o que a galera faz? Começa a plantar desesperadamente. Esse tempo, esse período de plantio é o mais fértil possível. E aí isso vai propiciar boas colheitas, porque quando eu colho num período em que a terra está nutrida, eu vou ter uma melhor colheita. E aí, quanto mais eu conseguir colher, mais eu vou estocar. Eu vou estocar, vou guardar, vou ter comida o ano inteiro, beleza? Então, o Nilo, ele tinha de ser domesticado, por isso que eles vão utilizar essa ideia do Nilo e eles vão ter várias tecnologias. Porque não dá para eu ficar dependendo só das cheias. O resto do ano eu também preciso ter irrigação, quando ele abaixa. O que eles vão construir? Canais e barragens e aquedutos. Então o Nilo já ajuda e os egípcios desenvolvem ainda mais toda essa utilização do Nilo, beleza? E esse sistema vai ser denominado modo de produção asiático. Aqui todo tortinho, bonito. Que vai gerar edificações, que vai criar os canais, que vai favorecer o plantio, a rega e a colheita também. Assim não vai faltar comida. Então, quando a gente pensa em Egito, pensa que é desertão para tudo quanto é canto. Não é bem assim. Também tem áreas muito verdes de plantio. Método de produção asiático, o que ele representa? Vamos seguir aqui, ó. Atividades econômicas fundamentais. Qual é a base desse método de produção? Agricultura e obras hidráulicas. Para que servem essas obras hidráulicas? Para eu poder transportar e gerar irrigação para a agricultura. Básico. E tem uma divisão do trabalho muito sofisticada, tá? A divisão aqui, ó, do trabalho. Como assim? Então, nós vamos ter os produtores, quem vai realmente trabalhar. Nós vamos ter os administradores, que é a galera que vai... Se está plantando, se não está plantando, você vai plantar o que, você vai plantar outra coisa. Nós vamos ter os sacerdotes, que são os religiosos. Para que servem os religiosos? Porque tudo que se planta, tudo que se tem, também vai ser graças aos deuses. Então eles vão rezar, eles vão pedir, eles vão agradar os deuses. E nós temos os militares. Militar, no meio de um processo de trabalho de agricultura, sim, para impedir invasões, ataques e garantir que a produção fique no próprio Egito. A sociedade também vai ser dividida, nesse caso em castas.
A gente já viu um pouquinho das caças, vamos retomar. O que é isso? É uma hierarquia. Então você tem a hierarquia do sacerdote, do nobre, que estão sempre abaixo do faraó. Então tem o faraó, o sacerdote e os nobres. Depois você vai ter os comerciantes, depois os trabalhadores. E lá no finalzão, no Egito também, nós teremos escravos. Então, algumas dos segmentos sociais aqui para a gente poder acompanhar. Nós vamos ter os sacerdotes, é quem reza, eles vão agradar aos deuses. Junto com os sacerdotes, no Egito tem uma classe diferente, que são os escribas. No Egito eles valorizavam muito a escrita, então os escritas vão entrar aqui como uma classe de burocratas. Eles que vão escrever, fiscalizar, cobrar impostos, eles vão entrar na parte de administração, tá? É uma equipe administradora da produção agrícola. Nós vamos ter os militares responsáveis pelas defesas, como eu já falei, e os camponeses e artesãos. Artesãos, professora, por quê? Porque eles vão ter que fabricar ferramentas, eles vão ter que fabricar cestos para armazenamento, então tudo isso é artesão também. E por último, nós vamos ter os escravos, que é o trabalho forçado e mais bruto mesmo. Cavar canal, construir coisas, carregar pedras enormes. Então, a base é o trabalho pesado, são dos escravos. Como que vai funcionar a estrutura política? Quem governa? Eles são absolutistas e centralizadores. Centralizados em quem? No faraó. O faraó é o escolhido, é o Deus na terra, tá? Então, ele vai ser considerado o bambambam e você não pode discordar do faraó de jeito nenhum, porque discordar do faraó é discordar dos próprios deuses. A ideologia deles é baseada toda na religião politeísta. Que raios é a religião politeísta? Poli quer dizer vários. Então, eles tinham vários deuses. E dentro desse panteão divino, o faraó vai ser o filho do sol, como se ele fosse o representante na terra dos deuses. O cara é o escolhido. No meio ambiente, como que vai funcionar essa parte do Egito e por que ele vai se desenvolver mais do que as outras civilizações na África? Porque ele vai estar localizado no Nordeste africano e o clima é semiárido, ele não é o clima árido. Então nós não temos a maior parte do deserto. Mesmo assim, as chuvas são escassas durante a maior parte do ano. No Vale do Nilo, onde cobre tá todo o Egito, ele corta de fora a fora, ele é considerado um oásis. O que é isso? É uma área em que já tem uma maior produção, tem plantas, o clima é melhor. Tudo isso por causa do Nilo. Em volta desse oásis, clima desértico. Aí sim a gente vai ter toda a parte do deserto, tá? Durante a época das cheias, no rio vai depositar, ele vai subir, e depois ele vai extravasar para suas margens aquela lama que a gente já falou, que vai ser super fértil, por isso que vai dar para plantar e sobrar comida para o ano todo. A gente falou dos cereais. Cereais é o que eles vão estocar, mas eles também vão plantar as outras coisas, tá? As hortaliças, eles também vão plantar de tudo um pouco para consumo imediato. A diferença é que os cereais dá para estocar, tudo bem? Ele vai ser essencial, o Nilo vai ser essencial. Sem o Nilo não teria o Egito, não teria vida ali. Por quê? Porque iria faltar comida, ia faltar água, ia faltar tudo. Então é graças a essa abundância do Nilo, abundância quer dizer muito, tá? Das muitas águas, das cheias, e que o Nilo tem toda essa importância para o Egito. Aqui para vocês terem uma noção, o Nilo ele vai ser responsável pela agricultura de regadio, que é a ideia de você regar, tá, a plantação. Para isso nós vamos ter a construção de obras de irrigação. Que obras de irrigação? Os canais de irrigação, que vai exigir uma centralização do poder. Quem que vai mandar construir esses canais? Quem que vai organizar esses canais? Vai ser o faraó, que vai ser a monarquia teocrática. Tá? Se não tivesse o faraó, ia ser uma bagunça. Imagina cada um criando canais para o lado que quer, do jeito que quer, ia ser uma zona. Então, por isso que é o faraó quem organiza. A evolução histórica, porque o Egito, ele não brota do nada. Então, ele tem uma evolução histórica e ela vai ser dividida basicamente em duas épocas.
A primeira época é a pré-dinástica. O que é essa pré-dinástica? É antes de começar a dinastia realmente dos faraós, que vai até 3.200 antes de Cristo, tá? Nesse momento, nós não vamos ter centralização política, são várias tribos soltas, e essas tribos vão ser chamadas de nomos. Não esqueçam isso aqui que vai ser importante, tá? Depois. Os nomos são tribos, comunidades primitivas, que elas vão ser organizadas em voltas de um chefe, o nomarca. Cuidado, gente, para não confundir nomarca com monarca, tá? É nomarca. Essa unificação dos nomos só vai se dar lá na frente, em 3.000 a.C. Quando eles começam a ser unificados, aí sim a gente vai consolidar a economia agrícola, a escrita, a técnica, o trabalho com os metais, eles começam a se juntar. Lembra que eu já expliquei isso? Por que que as tribos se juntam? Para se proteger, para atacar, para ficar mais forte. E aí nós vamos ter 2 reinos no Alto Egito, tá? Nós vamos ter 2 reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito vai estar no sul, parece estranho pensar no sul para baixo, e o Alto Egito no norte. É ao invertido. Por quê? Porque eles seguem o Nilo, e o Nilo corre ao contrário. Eles vão surgir por volta de 3.500 a.C. E por que que eles vão surgir? Devido à necessidade de unir esforços. Aqui não vai ser para se proteger, não vai ser para guerrear, vai ser para construir obras hidráulicas. Eu preciso levar água para o deserto. Então, a partir do momento que eu preciso levar água para o deserto, eu preciso de mais pessoas. Vamos nos unir. E vai se unir numa dinastia, que vai ser centralização política. O que é uma dinastia? É hereditária, vai passar de pai para filho, tá? O Menes, que é o rei do Alto Egito, tá? Ele vai subjugar, ele vai vencer o rei do Baixo Egito. Isso em 3.200 anos de Cristo. Quando Menes vence, ele junta o Egito todo e ele unifica politicamente. Ele vai virar o faraó do Egito, de todo o Egito. E aí vai dar origem a um período que a gente vai chamar de Antigo Império. Olha que bonitinho, o Antigo Império. E ele, o Menes, vai se tornar o primeiro faraó. Vai mandar em todo mundo. Os nomarcas passaram a ser o quê? Eles não vão ser extintos, mas eles vão ser governadores. Por quê? Porque o Egito vai ser muito grande também. Não dá para o faraó tomar conta de tudo sem nenhum tipo de auxílio. Então, eles vão ser governadores e vão estar subordinados ao faraó. E essa época pré-dinástica ela vai mudando pouco a pouco, tá? O trabalho coletivo vai ser substituído pela propriedade das famílias. Como assim? As tribos vão mudando. Cada vez que elas se juntam, em vez de ser um trabalho tribal, como a gente pensa na tribo dos índios, que todo mundo trabalha para todo mundo, faz tudo para todo mundo, eles começam essa divisão do trabalho familiar com as terras familiares, o desenvolvimento da agricultura, do artesanato, e ele vai meio que se afastar das comunidades primitivas e vai ser alcançada nas produções comunitárias, ou seja, eu não vou mais fazer sozinho, eu vou ter uma comunidade, eu vou fazer o que a comunidade precisa e vou fazer a troca. Isso vai gerar o quê? A propriedade fundiária. Propriedade fundiária é uma propriedade que vai estar na mão, é muita terra na mão de poucas pessoas, que são as famílias poderosas. E aqui a gente começa já a pensar no tipo de governo que eles vão ter. Quem tem mais poder, manda. Quem tem menos poder, obedece. E aí a gente começa em si o Antigo Império, que a gente viu que ele vai começar em 3.200 a.C. e vai até por volta de 2.300 a.C. A capital vai ser Mênfis, lá no Egito Bonitinho, e nesse período vai ser inventada, vai ser instituída a escrita hieróglifa, tá? Porque a preocupação de registrar quanto eu tenho de cada coisa, como que funciona. Nesse período também acontecem umas coisas importantes, principalmente as construções das pirâmides de Gizé. Para que eu vou construir pirâmide?
para mostrar que eu posso, Benê. Eu sou o imperador mais poderoso, eu sou grande, eu sou o máximo, eu que mando. Olha o tamanho da minha pirâmide. O cara é poderoso. E dentro dessas pirâmides aqui nós temos as 3 principais. Ops, para tudo. Como assim 3 principais? Quer dizer que tem mais? Tem. Essas 3 são as maiores, que é de Quéopes, que foi um faraó, Quéfren, que foi outro faraó, e Miquerinos, outro faraó. Professor, então quer dizer que cada faraó construía a sua pirâmide? Mais ou menos. Por quê? As pirâmides demoravam muito mais tempo para ser construídas do que o período de uma vida. Mas lembra que a dinastia faraônica ela é hereditária? Então sobrava para o filho, para o neto e continuando construindo. Começa a construir a sua e continua terminando a do pai e do avô. Certo? Elas são feitas em blocos de pedra sólida, pedrão bonito, quadradão, retangular, grande. E eles vão servir de túmulos para o faraó. Só que não se confunda, o faraó não está enterrado dentro da pirâmide. Dentro da pirâmide tem uma série de caminhos que vai para o subterrâneo, que vai para longe. E escondido em algum lugar tem uma câmara secreta, não é o Harry Potter, onde o faraó está escondido, tá? E para construir essas pirâmides, exigia uma avançada técnica de engenharia. Por quê? Porque elas são muito bem construídas. Até hoje existem pesquisas e dúvidas de como elas realmente foram construídas. Mas uma coisa nós sabemos. Não foi o ET. Por quê? Porque não teria motivo para eles irem para cá do jeito que a gente anda. Deixar os ETs quietos. Certo? E aí nós temos a invasão dos povos nômades. Esses povos nômades vão tentar invadir e vai começar a diminuir o poder do imperador. Como reflexo político, tá? Essa invasão e essa diminuição de poder. O que vai acontecer? O aparecimento de aldeias independentes. A galera começa meio que se separar, formar pequenos reinos, tá? Então vai ser essa coisa voltando os nomos. Mas a galera não vai aceitar. A ideia é que volte a centralização do poder. Para isso, nós vamos ter as lutas que vão originar o Alto e o Baixo Egito, que a gente já viu, e o Menes, que vai se tornar o grande faraózão. Olha aqui as pirâmides. Dá uma olhada aqui nessas pirâmides. Elas, se vocês notarem, elas são bem grandes. Aqui tem um camelinho para você comparar o tamanho, mas não existem só as 3 grandes. Se você reparar, ó, aqui na frente tem outra, tem mais uma aqui, tá? E pelo Egito existem mais e mais e mais, não são só essas. Quando termina este período que começa essa divisão, nós vamos para o Médio Império, que vai ser de 2040 até 1580 a.C. E aí nós vamos ter uma nova dinastia, que vai ser a 12ª, vai ser uma das dinastias mais poderosonas, vai passar a governar o Egito. E eles fazem várias mudanças, a galera vai ser meio radical. Primeiro eles vão mudar a capital para Tebas, já muda de lugar para se afastar do antigo governo. O poder político do faraó vai continuar, tá? O faraó vai ser o centralizador, mas ele vai dividir o poder com os filhos. Para quê? Para já garantir a sucessão, para não acontecer de novo de separar. Então ele já dividia em vida e já garantia que esse filho ia continuar no poder. E ele vai controlar rigorosamente todo o país, junto com a ajuda dos filhos. Isso vai gerar o quê? Uma estabilidade interna. Vai estar bonitinho. Se vai estar bonitinho internamente, eu posso sair invadindo a galera. Expansão territorial. Então eles saem invadindo os outros. Para isso, eles também vão começar a mostrar que eles são os mais poderosos. Eles fazem o recenseamento da população, das cabeças de gado e de terras. Tudo isso para quê? Para poder fixar impostos, ou seja, eles vão enriquecer através dos impostos. Eu vou contar quantas pessoas têm, quantas cabeças de gado, quem é dono de cada pedaço de terra e vou cobrar imposto de tudo isso, gerando um dinamismo econômico. Nesse período, o Egito vai estar enriquecendo. Nessa galerinha, nós vamos ter alguns problemas também. Um deles vão ser os iscos.
que vão acabar sendo as rebeliões de camponeses e escravos, que vão enfraquecer o Médio Império, tá? Esses iscos vão ser um povo de origem caucasiana que vão tentar invadir toda essa parte aqui do Egito. Para quem assistiu os filmes da Múmia, foi aquela parte das invasões que começam a vir galera de fora. Tem que assistir a série toda da Múmia, não pode ser só o primeiro. Mas entra neste período aqui, tá? Os iscos, nossa, meu egípcio aí também é muito bom, lembra disso? Eles vão dominar e controlar o Egito até 1580 a.C. E aí o chefe militar de Tebas vai conseguir derrotar. Então, esse conflito não vai ser, olha, eu dominei e larga eles dominando. Não, os conflitos vão ser constantes, tá? Eles vão ficar brigando o tempo todo. E quando eles conseguem expulsar essa galera, os invasores, nossa, nós vamos ter um novo período, que vai ser o Novo Império. O Novo Império é o período que a gente mais conhece, tá? Tem mais registros. Mas os iscos, eles não vão simplesmente invadir. Eles vão trazer coisas de boa que os egípcios, como muito espertos, eles vão agregar, eles não vão ignorar. Primeiro, fundição em bronze, é conseguir trabalhar com o bronze, que é uma mistura de metais. Segundo, uso de cavalos. Os egípcios não tinham o costume de utilizar cavalos. Com essa invasão, eles acabam dominando também e domesticando os cavalos. Carros de guerra, estilo de bigas, tá? Como os romanos vão ter depois, os gregos, para poder chegar mais rápido até o lugar e poder atacar. E o tear vertical. Tear vertical é para fazer tecido. Eu consigo fazer tecidos maiores, eu não preciso fazer tecidos, peças de tecido tão pequeno. E aí começamos o Novo Império. O Novo Império é uma loucura, gente. Tem um monte de treta. Vai de 1580 até 525 a.C. Capital vai manter Tebas. E a dinastia, quem que vai manter? Quem que vai virar faraó? Os descendentes dos militares. Quem tem poder? Aqui a base vai ser pelo poder, beleza? Nesse período nós vamos ter o aumento do poder dos sacerdotes. A religião vai passar a ser mais importante. E isso vai aumentar também o prestígio social, tanto dos sacerdotes, quanto dos militares, quanto dos burocratas. Aqui a gente vai começar uma ideia básica de quem tem dinheiro é melhor do que quem não tem. Nesse período nós vamos continuar com as ideias militaristas e expansionistas, ou seja, se eu tenho um exército melhor, se eu sou mais forte, eu posso sair invadindo os outros lugares, tá? Principal faraó que vai ter uma loucura por sair dominando os outros vai ser o Tutmés e o Ramsés. Ramsés, gente, é o cara. Ele vai ser super conhecido. Então, guarda o nome dele aí. Nesse período, o Egito vai conseguir conquistar a Síria, a Fenícia, a Palestina, a Núbia, a Mesopotâmia, Chipre, Creta e as ilhas do Mar Egeu. Gente, isso é muito domínio, isso é muita conquista, tá? Não é pouco. E aí o que vai acontecer? Vai começar a entrar mais riqueza, é afluxo, tá? Vai ter mais riquezas e mais escravos, que vai aumentar toda a questão da atividade comercial controlada pelo Estado. Eu vou ter mais escravos, eu posso construir mais coisas. Eu tenho mais riquezas, as pessoas estão mais ricas, compram mais coisas. Nós vamos ter um outro faraó super importante, que é o Amenófis IV, que ele vai tentar promover uma reforma religiosa para diminuir a autoridade dos sacerdotes. Por quê? Ele estava achando que os sacerdotes estavam com muito poder, muito a mais do que o faraó, e ele não curtiu. Então ele queria voltar este poder. Para isso ele vai tentar instituir o monoteísmo. Olha a treta que vai rolar. Ele quer simplesmente falar que não existem todos esses deuses do Egito, só existe um Deus e esse Deus indicou ele como faraó. Isso vai dar uma treta gigantesca. E aí o Egito começa a ter invasões dos povos do mar. Por quê, gente? Da mesma maneira que ele está saindo para invadir, ele está abrindo espaço para ser invadido. Por quê? Eu estou mandando o exército para fora. Então, da mesma maneira que eu ataco, eu corro risco de ser atacado. E aí essas tribos nômades da Líbia também vão conseguir entrar e começar ataques. O Egito vai perder territórios do lado asiático. Começa a perder territórios. Vai piorar? Vai piorar.
eles vão ser invadidos pelos persas, liderados por Cambize. Então, olha lá, já tem mais uma invasão. A cada invasão vai se perdendo territórios. E aí, quanto mais eu perco, é o fim da independência política. Eu não vou conseguir mais ser o faraó, eu acabo sendo dominado. Com o fim da independência política, o Egito foi conquistado, tá? Em 343 pelos persas, antes de Cristo, tá, gente? Pelos persas. Que aí, ó, se vocês quiserem acompanhar os persas, uma diquinha legal, eles aparecem, falam bastante dos persas no 300. Em 332 antes de Cristo, o Egito vai passar a pertencer ao Império Macedônio, que a gente vai estudar mais para frente também. E a partir de 30 a.C., ao Império Romano. Então, depois que o Egito cai a primeira vez, que ele perde sua soberania, ele só vai trocando de dono. Ele vai ser invadido daqui, invadido dali, invade aqui de novo, e ele vai perder essa soberania. Aqui tem mais uma colinha para vocês. É a mesma tabelinha, o mesmo tipo de tabelinha que tem no começo do slide. Os períodos, tá? O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E quais são as características. Aqui é o resumão e a cola. Os aspectos econômicos gerais que vocês precisam saber, tá? A base econômica vai ser a agricultura. Vou plantar, vou colher e vou sobreviver disso e as obras que isso vai gerar. A agricultura vai ser uma agricultura extensiva, com uma organização social e política. Quem planta, quem colhe, quem trabalha, quem não trabalha, quanto paga de impostos, tudo muito bem organizado. Outras atividades econômicas que nós vamos ter aqui no Egito vai ser a criação de animais de pastoreio, que é a ideia de eu criar os rebanhos para poder consumir e para poder utilizar no trabalho também. Nós vamos ter menos, mas não vai deixar de ter, o artesanato e o comércio. Muito bem. Aspectos políticos. Monarquia teocrática, ou seja, o rei é rei porque Deus quer. Quem é o governante? É o faraó, e ele é hereditário, passa de pai para filho. Vai ter uma centralização do poder, e os poderes locais, tá? Os governantes locais, vão diminuir esse poder cada vez mais. E o governo era proprietário das terras. Todo o Egito, todas as terras, vão ser do faraó, vão ser do governo. Eles vão deixar as pessoas utilizarem, mas vão cobrar impostos. Por isso que no Egito a gente vai ter a servidão coletiva também. Lembra, servidão não é escravidão. Servidão tá lá para trabalhar, o servo tá lá para trabalhar, mas recebe algo em troca. Lembra disso. Nos aspectos sociais, para fechar aqui o Egito, nós temos o predomínio de uma sociedade estamentais, ou seja, você não muda de categoria, você nasceu nela, você fica nela. A estrutura social é estática e hierárquica. Se o pai era agricultor, você continua sendo agricultor, certo? Você não muda. E a estrutura da sociedade egípcia pode ser comparada a uma pirâmide, tá? Lá em cima você tem o faraó, depois aqui, ó, aqui o faraó, depois você vai ter a alta burocracia, que quem são? Funcionários, sacerdotes e militares. Vão estar na pontinha um pouco para baixo da pirâmide. Na base da pirâmide, a maior parte aí, você vai ter os trabalhadores em geral, certo? O faraó e a sua família estão sempre no topo e eles vão ser responsáveis por todos os aspectos. Eles vão poder palpitar em todos os aspectos da vida das pessoas do Egito, dos egípcios, tá? Então, o faraó e a família. A aristocracia é a nobreza, que são os ricos e os sacerdotes. Gente, por que eu tô repetindo tanto isso? Porque isso cai demais em vestibular, em Enem, em coisas, tá? Grupo intermediário, militares, burocratas, comerciantes e artesãos. Depois, lá na base, nós temos os camponeses, que são livres. E, por último, os escravos, que não são livres. E lembra que a gente falou dos escribas. Os escribas são extremamente importantes e eles entram na parte da aristocracia, tá? Eles vão se destacar também como importantes. Olha lá a estrutura que pode ser como uma pirâmide. A ideia da pirâmide é isso aqui, ó. Continuo desenhando fantasticamente, eu sei. A família do faraó,
Quem vai estar na segunda parte, que são clero, são os sacerdotes, tá? Os nobres, todo mundo aqui. Depois, nessa faixa do meio, vão ter os chefes militares, a pequena nobreza, os funcionários, e lá no último, guarda, artesão, camponês, baixo clero, e ainda para baixo teria os escravos. Da cultura, o Egito tem uma cultura muito elaborada, então vamos ver, ela vai ser restrita às altas camadas. É lógico, gente, só vai ter acesso à cultura se você tem dinheiro. Nós vamos ter um destaque para engenharia e para arquitetura, engenharia na produção de irrigação, das obras de irrigação, na arquitetura, os templos, os palácios. As técnicas de irrigação vão ser utilizadas no resto do mundo depois e a construção de barcos também, eles vão ser uma referência. Os egípcios conseguiam navegar grandes percursos. Técnica de mumificação de corpos, como raios era mumificado um corpo? Fácil, enfiava um espeto de ferro incandescente pelo nariz, dava uma mexidinha, puxava tudo que tinha dentro da cabeça, o cérebro, colocava dentro de vasinhos, chamados de canoplas. Aí a parte de dentro, os órgãos, também. Tira tudo, põe dentro de vasinhos e aí você vai preencher com serragem e resinas, tá? E salitre, que era para ressecar. Depois que ressecou bem, aí você ia enrolar em faixas junto com resinas e no meio dessas faixas você colocava amuletos, orações. Só que vamos lembrar que só quem era rico era mumificado. Os pobres não iam ser mumificados, não, iam ser enterrados normalmente. Os egípcios vão ter um amplo conhecimento da anatomia e da medicina. Eles já tinham remédios e eles curavam doenças. Através dos estudos dos egípcios, a gente descobriu que várias doenças já tinham sido diagnosticadas lá atrás, tá? Escrita pictórica. O que é pictografia? Desenho, tá? São os hieróglifos. Eles já seguiam o calendário lunar, eles já seguiam as estações baseado no calendário lunar. Então, a marcação e a passagem do tempo. Oi, passou tudo. Eles conheciam a astronomia e a astrologia também. Eles tinham já toda a questão das estrelas, de signos, tudo isso já tinha no Egito. E a matemática. Principalmente, eles seguiam toda essa ideia de astronomia junto com o calendário para prever as cheias e as vazantes do rio, para ver a passagem do tempo, beleza? Eles já tinham um sistema decimal de contagem, como nós temos, a gente conta de 10 em 10 e eles também, mas eles não utilizavam o zero. É estranho pensar como vou chegar no 10 sem o zero, mas eles já conheciam sim. Eles estudavam a geometria e cálculo. Boa parte dos cálculos que a gente tem hoje em dia, que os gregos aprimoraram, surgiram com os egípcios. Já utilizavam as artes, pintura, escultura, tudo isso já tinham padrões e eles jogavam xadrez. Xadrez já era um jogo de raciocínio para eles. No aspecto religioso, nós vamos ter o politeísmo, vários deuses. Culto ao deus Sol, é o Ra. Todas as imagens que vocês vão ver, atrás da cabeça do faraó vai ter como se fosse um círculo, que é representando o Sol, bonitinho, que é o deus Ra, tá? As divindades são representadas com formas humanas e animais, que chama antropomórficas, então mistura, tá? Pessoinhas com partes de animais. Então ele é um politeísmo antroposomórfico. Olha que loucura! A crença na vida pós-morte. Para os egípcios, na verdade, essa vida que eles estavam vivendo aqui era só ensaio. Toda a vida de verdade ia começar com a vida pós-morte. Então eles faziam tudo que eles podiam aqui, pensando na vida pós-morte. Por isso que eles vão mumificar, para preservar o cadáver, para preservar o corpo para a próxima vida. Certinho? Na arte tem uma curiosidade, eles vão utilizar a lei da frontalidade. O que é isso? É uma loucura. Os egípcios querem que você, já de olhar, entenda o desenho perfeitamente, que fique bonitão e fácil. Então eles vão fazer os olhos virados para frente, tá? Um olho só virado para frente e o ombro virado para frente. Por quê? Desenhar um rosto de frente é muito difícil por causa do nariz. Você desenhando de perfil é muito mais fácil de desenhar o nariz. Então o rosto é de lado, aí bota um olho na frente para você notar que é um olho.
A cabeça vai estar toda de lado, as pernas de lado. Por quê? Porque é difícil de desenhar o pé de frente. Então, o pé vai ser desenhado de lado. O tronco você vai desenhar de frente. Então, todas as obras egípcias vão seguir isso. Ó. Cabeça de lado, olho de frente. Tronco de frente, braços e pernas de lado e pé de lado. Para você olhar e entender. Quando a gente já se acostuma, fala, nem fica tão estranho. Mas não é a coisa mais normal do mundo. A seguir, eu coloquei algumas imagens aqui pra gente ver, tá? Primeiro aqui, ó, é a esfinge. Reza as lendas lendárias que o nariz dela, quem quebrou foi o Napoleão, porque ele ficou com raivinha e queria mostrar que ele dominava tudo. Essa aqui, ó, esse busto, é o busto de Nefertiti, ou Nefertari. Esse daqui é a máscara mortuária do Tutankhamon. Tava em cima do sarcófago dele, tá? Toda feita em ouro e pedras preciosas. Aqui embaixo é um relevo sobre o Egito que mostra, esse daqui é um dos problemas que a galera acha que é ET, tá? Porque os desenhos, as crianças principalmente, eram com uma cabeça enorme, um corpo meio disforme. Então, por causa deste baixo relevo, tem gente que acredita ainda nos ETs no Egito. E lembra que eu falei do disco? Ó, esse é o disco solar, para representar o Ra. E aqui é uma visão de cima. É engraçado, né? A gente pensa que as pirâmides são tão grandes. Aí quando você olha lá de cima, você fala, ah, não é tão grande assim. O deserto é muito maior. E reparem que eu falei, ó, aqui era uma série de piramidezinhas menores. E aqui também, ó, tem outras piramidezinhas. Então, não são apenas essas, tá? Tem mais. E olha que legal. Essa daqui é uma fotografia atual. A gente pensa ainda que o Egito vai ser só deserto. Dá uma olhadinha na cidade, tá? Tudo isso aqui embaixo, tudo isso aqui, ó, é uma cidade. Então, é muito grande, tem muita população. Não é só deserto e tribo jogada no meio do deserto. Aí aqui a gente tem uma outra imagem que é do Templo de Luxor, que também dá para fazer uma comparação legal. Você tem toda a parte aqui do templo, as ruínas, e do lado de cá você tem toda a cidade, com prédios, com ruas, com avenidas. Mas olha a grandiosidade, tá? A construção. As obras históricas acabaram ficando no meio das cidades também. Aqui nós temos o Colosso de Ramsés II, e esse é um obelisco, tá? Na frente. É o Templo de Luxor. Eu coloquei essa imagem para vocês separarem. Compara o tamanho da pessoa com o tamanho da construção. Deu um trabalho construir isso. Aqui é uma reconstrução do Templo de Karnak. Reparem nas colunas, no lago. Gente, é muito detalhe. Os egípcios, eles faziam construções megalomaníacas. Por isso que hoje em dia, quando a gente tem construções muito grandes, a gente chama do quê? Construções faraônicas, porque os caras faziam coisas muito grandes. Essa daqui, ó, é uma curiosidade. Sabe quando a galera fala, nossa, as pirâmides são as únicas coisas vistas do espaço? Esse daqui é uma foto de um satélite, nem tá tão distante da Terra, ainda tá na órbita terrestre. Esses 3 pontinhos aqui, ó, são as pirâmides. Então, quando a gente fala, nossa, dá para ver uma construção do espaço, gente, não é que dá para ver nítido. Se você não sabe o que você está procurando, você não vai fazer a mínima ideia do que ver. Isso porque essa ainda está perto, lembra disso. E aqui são algumas imagens de uma câmara mortuária. Lembra que eu falei, tá, pirâmide, e por dentro vão fazendo caminhos, ó. São esses caminhos, eles vão escavando caminhos até chegar. Essa daqui, ó, é uma câmara mortuária, tá? Essa daqui, ó, que é onde fica o sarcófago e vai ficar a múmia. Eles enterravam as pessoas com um monte de joias, especiarias, com mel, com estatuetazinhas de pessoas. Lembra? Eles acreditavam que essa vida era ensaio. A vida ia começar mesmo na próxima leva, na vida pós-morte. Então, quando a pessoa voltasse, ela tinha que voltar com tudo que ela precisava. E essa daqui é uma outra fotinho para vocês terem uma ideia de tamanho. Quando a gente fala no tamanho das pedras, tá, das pirâmides, a gente imagina em pedras gigantescas, colossais, maiores do que uma casa. Não é assim, gente. São grandes? São. Mas compara, ó, o tamanho das pessoinhas com o tamanho das pedras.
Não são pedras do tamanho de uma casa. São pedras grandes, mas que várias e várias pessoas conseguiriam arrastar ela, tá bom? E aqui é uma das entradas da pirâmide, de uma das pirâmides. Ela ficou fechada durante muito tempo e essa é uma das entradas oficiais. Mas se você reparar, as pessoas entram por aqui, não pelo oficial, certo? Muito bem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. A aula ficou um pouquinho mais longa, mas é porque tem muita imagem e muita curiosidade, tá bom? Um beijão para vocês e a gente se vê daqui a pouco na live.